Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o David e agora nós falaremos sobre interfaces. E antes de tudo, é muito importante lembrar que interface é um assunto bastante complexo de PO e você necessitará buscar ainda mais conhecimento do que será passado nesse vídeo para um complemento e melhor entendimento do tema. Bom, vou iniciar sobre o que é interface. No rigor do termo, uma interface em Java nada mais é que uma classe abstrata composta somente por métodos abstratos, e como tal, obviamente não pode ser instanciada. Ou seja, ela só contém declarações de métodos e constantes, nenhuma implementação, só o molde. Uma interface assemelha-se a um contrato. Através dela, a interface, podemos definir métodos que as classes que implementarem esta interface serão obrigados a implementar. Resolve o problema da herança múltipla em Java, pois enquanto a herança via extends aceita apenas uma classe, é possível fazer a implementação de mais de uma interface em minha classe. E bom, sobre interface. Ela é uma maneira de declarar o comportamento de uma classe. E nessa declaração, não especificamos exatamente como acontece internamente cada comportamento. Para uma interface, são declarados somente o nome do método e seus parâmetros. Esta especificação de parâmetros é feita através de seus tipos. Um exemplo aqui é essa pilha TED que criei aqui. Tá vendo a interface? Para vocês terem uma melhor vista, eu deixei aberto aqui o nosso pacote que tem esse izinho da interface, que é exatamente o símbolo dele, tá? Pelo exemplo, né? É redundante você ficar declarando uma interface public, como também os seus métodos por uma interface. É um meio de comunicação entre os objetos que irão implementá-la. Então, de qualquer modo, esta é uma primeira versão da nossa interface. Podemos sempre melhorar. Era só para vocês terem uma ideia. E uma declaração de classe que está usando a interface, esta daqui. Nós podemos ver que para utilizar a interface, o nosso operador é o implements, de implementar a interface. A classe que obedece à interface deve se implementar todo e cada método da interface. Deve usar o mesmo número de argumentos e o mesmo tipo de retorno especificado na interface. Assim como vocês podem ver aqui, é o mesmo métodos, tem que estar todos implementados aqui, da mesma forma. Bonitinho. Bom, e quando devemos usar a interface ou superclasse abstrata? Se a classe não implementa algum método declarado na interface, então ela deve ser baseada numa classe abstract. Lembre-se que implementar uma interface é como firmar um contrato com o compilador. Deve-se especificar, definir e implementar todos os métodos da interface para a classe que implementa. Use-se uma superclasse abstrata quando podem existir métodos padrões usados como implementação default na superclasse. Na herança, estes métodos podem ser chamados pelas classes concretas que não implementaram. A implementação da interface também obedece ao relacionamento E1 do conceito de herança. Uma vantagem da interface sobre classes abstratas é que uma classe abstrata pode implementar quantas interfaces ela precisar, tanto para basta declarar as interfaces separadas por vírgula depois da palavra implements. No caso aqui, por exemplo, a gente só tem a interface pilha que eu criei, mas a gente poderia criar uma nova interface chamada, por exemplo, MP3, só colocar vírgula, né, e escrever MP3. E ele estaria implementando a interface também. Mas como só criei uma, vocês vão ficar por isso mesmo. Vamos imaginar uma hierarquia em que duas categorias de funcionários estão subordinadas a um coordenador. Certamente, esse coordenador pode executar as mesmas tarefas executadas pelos subordinados. Em programação orientada a objetos, são ações ou métodos, no caso. Para uma implementação que tenta aproximar esta realidade ao código computacional, poderíamos declarar a classe supervisor como uma implementação das duas categorias de funcionário, ou seja, supervisor seria a interface. Uma dificuldade no aprendizado de interfaces é que representa uma barreira no aprendizado do Java. Parece que estamos escrevendo um código qual não serve para nada, uma vez que teremos essa linha e assinatura do método, escrita nas nossas classes implementadoras. Essa é uma maneira errada de se pensar. O objetivo de uso de uma interface é deixar seu código mais flexível e possibilitar a mudança de implementação sem maiores traumas. Não é apenas um código de prototipação ou um cabeçalho, mas sobre interfaces, heranças e métodos default. Diferentemente das classes, uma interface pode dar de mais de uma interface.
é como um contrato o qual depende que outros contratos sejam fechados antes daquele valer. Você não herda métodos e atributos, mas sim responsabilidades. Um outro recurso em interface são os métodos default a partir do Java 8. Você pode sim declarar um método concreto realizando a palavra default ao lado, e suas implementações não precisam necessariamente reescrevê-lo. É um truque muito utilizado para poder evoluir uma interface sem quebrar compatibilidade com as implementações anteriores. Bom, mas por enquanto é isso de interface. Espero que vocês tenham entendido. Pesquisem mais sobre isso por fora e tchau, tchau.